Hello, segundo ano, good morning. Nesta aula, vou trabalhar com vocês livro-texto, mais especificamente os modal verbs, tá? Explicar-lhes o que é isso, para que serve. Já quero salientar que os modal verbs são muito importantes, pois eles são muito cobrados em vestibulares. Como eu falei para vocês, a Unesp adora uma gramática, a FATEC, né? Algumas universidades aí amam os modal verbs, tá? De que maneira eles vão pedir para vocês? Às vezes eles retiram um fragmento do texto e pede ali a respeito dos modal verbs, tá? Então esta aula será uma aula de gramática e na próxima eu trabalharei interpretação de texto científico novamente. Abram o seu livro-texto na página 29, tá? E gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida também, a gente vai ter uma interação pelo Google Meet, tá bom? No mesmo horário de sempre, vocês já esclarecessem bem, tá? Depois vocês vão fazer alguns exercícios de gramática da apostila. Bom, pessoal, o que são modal verbs? Os modal verbs, em português, eles seriam verbos auxiliares, que auxiliam outros verbos principais. Quando eu falo assim, uma locução verbal, ele poderia resolver, ele deve fazer, não deve fazer, ele pode fazer, ele é o pode, poderia, deve, deveria, né? Causam essas possibilidades. Só que em inglês eles são chamados de verbos modais ou verbos anômalos, verbos auxiliares, tá? O primeiro deles é o verbo to could. O could é o passado do verbo to can, tá? C-A-N. Então, o could significa ao pé da letra poderia, tá? E nós vamos ver quando ele é utilizado, tá? Em que circunstâncias, para que ele é utilizado. Exemplo, página 29. Tom could have solved the problem. O Tom poderia ter resolvido o problema. He was able to solve the problem. Why didn't he? Ele estava preparado para resolver o problema, habilitado, né? Able to está preparado. Por que ele não resolveu? Né? Então, no final da frase aí, a gente tem até uma question tag que a gente viu na aula passada. Então, o could, ele é o passado do verbo to can, ele indica que algo podia ou poderia ter sido feito, porém não foi, tá? Você usa could have mais o particípio passado. O particípio passado na tabela de vocês é a terceira coluna, está escrito lá, past participle, tá? Então, could have been, could have solved. Você pode ter também o could have com o particípio passado, ou seja, se for verbo regular, galera, vocês vão usar só o BD, né? Se for irregular, então é este que eu falei para vocês, é a terceira coluna, certo? Então, por exemplo, assim, ó, eu falo nessas circunstâncias, eu podia jogar vôlei quando eu era uma criança, é o could que eu vou usar. I could play volleyball when I was child. Quando eu era uma criança, eu podia fazer aquilo lá, tá? É uma coisa da qual eu estava preparada ou poderia fazer no passado, tá? E o could, então, é o passado do verbo to can, tá? O verbo to can, ele indica habilidade, né? Can se escreve C-A-N. Então, por exemplo, assim, eu posso falar inglês. É uma habilidade, não é? I can speak in English. Vamos supor que a pessoa pode nadar. I can swim. I can, tá? Ou se eu não puder fazer alguma coisa, é o can que eu uso, tá? Eu não posso nadar, não sei nadar. I can't swim. Então, é uma negação. Então, tem tanto afirmação como tem a negação desses verbos, tá? Eles são usados numa sentença afirmativa, porém são usados também numa sentença negativa. Qualquer coisa, na próxima, se tiver aí precisar, a gente faz aí uma aula pelo Google Meet e vocês esclarecem. E eu vou explicando, vou digitando outros exemplos, apresentando para vocês lá na tela outros exemplos com verbos modais, tá? Porque são muito importantes. It's very important, é muito importante. Pessoal, o can é usado também para você pedir uma permissão, os americanos usam, mas informal. Vamos supor que você quer sair, você quer ir na casa, num churrasco, você vai falar assim, Mom,
Can I go to the barbecue? Eu posso ir no churrasco? Né? É o can que você usa. Agora nós iremos estudar, guys, página 30. O may. O may também é usado para pedir para fazer para solicitar uma informação, uma permissão. Porém, ele é mais formal que o can. Por exemplo, se eu disser assim, ó, eu posso sair. Vamos supor que você chegou lá, você está na escola. Suppose, né? Porém, não estamos, né? But we are at our house. Nós estamos na nossa casa. Você vai pedir para a Danila se você pode ligar para sua mãe. Danila, please. Ou para a secretária. May I call to my mother? May I call to my mother? É uma permissão, não é? Vamos supor que a sua mãe te atendeu, você quer ir embora. Aí você vai fazer a permissão para Danila, our principal, nossa diretora. Danila, please. May I go out? May I go away my house? Eu posso ir embora? May I go home? Posso ir para casa? May I go home? Então você está pedindo uma permissão, tá? Ele é no começo da frase, quando é para fazer pergunta. Quando é uma probabilidade, uma possibilidade de algo ter ocorrido, né? Aí vocês têm aqui uns exemplos, tá? It took my grandparents a lot of time to get to the airport. Eu levei meus avós. Meus avós levaram muito tempo para chegar no aeroporto. Levou muito tempo para os meus avós. It took my grandparents a lot of time to get to the airport. Então, meus avós levaram muito tempo, né? A lot of time to get to the airport. Para chegar no aeroporto, tá? Essa é a tradução da frase. A outra frase. They may have missed their plane. Eles podem ter perdido, provavelmente devem ter perdido o seu voo, tá? Então você não está fazendo uma suposição, você está supondo que eles devem ter perdido o seu voo. Então você usa o may. They may have missed their plane. Tá? Eles podem, né, ter perdido seu voo. Uma coisa que poderia, uma possibilidade, tá? Existe também a palavrinha might. Might é o verbo, é um modal verb in the future. É o futuro do verbo to may. Então vamos supor que algo poderia ter ocorrido, né? Então esse poderia, nosso, essa possibilidade futura, nós utilizamos o might. The scientists believed some of the villagers might have survived the earthquake. Os cientistas acreditaram que algumas das vilas poderiam ter sobrevivido. Então, ó, might have. Might. Então, poderiam ter survived, sobrevivido. Então, aí eu tenho o uso de might, mais o verbo to have, né, no presente, e o verbo survive in the past, regular past, que eu coloquei o D, tá? Então, might. Tá? Então, o may e o might são esses usos aí, tá? Agora existe o must. Esse vocês não vão esquecer mais. Must, pessoal, ele é muito usado para uma obrigação. Algo tem que acontecer. Se eu falar assim, você deve estacionar seu carro aqui. Ou você não deve. Você deve. You must park your car here. Então, must. Must é uma coisa? Must. Da qual você deve fazer. Você deve obedecer seus pais. You must obey your parents. Você deve respeitar as leis. You must respect the laws. É uma coisa da qual você tem que fazer, tá? Não tem como, não é um conselho para você. É um dever, obligation, uma obrigação. Not permission. Permissão, então, é o may, o can, né? Então, let's see the examples. Last year, Bob could hardly walk. He looks better now. He must have had the knee surgery. O ano passado, Bob podia andar
frequentemente, né? Com muito peso. He looks better now. Ele parece melhor agora. Tá? He must have had the knee surgery. Ele deve ter feito uma cirurgia de joelho, tá? Então, sorry aqui, ó. O ano passado, o Bob poderia ter tido dificuldade para andar, tá, pessoal? Traduzindo a sentença. É que às vezes eu penso a sentença no inglês, aí eu fico pensando como que eu vou passar para vocês no português essa sentença. A gente é que a gente aprende a pensar em inglês, tá? Então ele deveria ter tido dificuldade, muita dificuldade, foi difícil para ele andar, né? E agora ele parece melhor. A terceira frase aí, he must have had the knee surgery. Ah, ele deve ter feito a cirurgia de joelho. I saw Mr. Davidson walking to school this morning. Eu vi que o Sr. Davidson foi caminhando para a escola esta manhã. His car must have broken down. O carro dele deve ter quebrado, tá? His car must have broken down. O carro dele deve ter quebrado. Então é um dever, tá? Para fazer uma dedução, então, também nesse sentido, uma dedução da qual você já quase tem certeza, porém você deduz. Né? Você viu que o senhor Davidson foi caminhando à escola, o carro dele deve ter quebrado. Então você fez uma dedução pela lógica, da qual você quase tem certeza que está certa, tá? E como eu falei para vocês, o must tem esse uso também, ele é uma obrigação. Não aparece aqui no livro texto, mas eu ressalto, porque pode aparecer um dia em algumas provas da vida das quais vocês irão prestar, algum vestibular, tá? Eu sempre ensino para meus alunos esse uso do must como dever. Parece muito em questões de vestibulares, tá? Nem tanto do Enem, porque o Enem é mais baseado na interpretação de textos mais cultos, alguns textos mais informais, publicitários, né? Algumas tirinhas. Então vamos lá. Aí tem até um gap aqui, tá? Um comic strip, um quadrinho. The Joe. Ellen, this is John. Ellen, aqui é o John. Quando eu tenho no telefone eu falo isso em inglês. This is John. Aqui é, né? This is Valéria. E click, né? She must have had an accident. Ele deve ter tido um acidente. Self-inflicted, no doubt. Sem dúvida. Por exemplo, então aqui agora nós iremos estudar o uso de should. Bom, como que eu vou explicar para vocês o uso de should, que é a mesma coisa que ought to? Vocês podem ver em exercícios um ou outro. São sinônimos, tá? O should é mais um aconselhamento. O must é mais uma dedução da qual você quase tem certeza e uma obrigação. O may também, o may no caso vocês têm lá a permissão e vocês têm alguma coisa que poderia, né, uma probabilidade. O should, vamos lá, vamos ver um exemplo. The children should have finished their homework by now. Ou the children ought to have finished their homework by now. As crianças deveriam ter terminado o dever de casa delas agora. Então, poderiam, deveriam. Então, é um aconselhamento. Vamos supor que você vai ao médico. Vamos supor que a gente está com uns quilinhos a mais. Aí o médico fala assim, você deveria emagrecer. O que o médico vai falar para você? Né? Come menos. You should, ou ele vai falar para você, você deveria comer mais vegetais. You should eat more vegetables, né? Você deveria emagrecer. You should, né? Lost weight, perder peso. You should lost weight, né? Você vai falar para ele, doutor, mas but I am on a diet. Eu tô na dieta já, I am on a diet. Ele fala, no, né? Então, ele vai dar um conselho. Vamos supor que a pessoa tá lá com muita tosse, tá com problema de pulmão. O que o médico vai falar? Você deveria parar de fumar. You should, né? Smoking. Você deveria parar de fumar. Esses verbos, pessoal, após eles, não podemos ter o uso de to. Vocês veem que após o uso deles, to have finished, nós não temos to, tá? Então, quando você usa um verbo modal, may, must,
should. Você não pode colocar to no verbo, que é o infinitivo do verbo, que é o nome do verbo, tá? But actually they didn't. Eles deveriam terminar o dever de casa, mas exatamente eles não terminaram. A forma should ou ought to have, mas o particípio passado, né, é usada para indicar que algo deveria ter acontecido no passado, porém não aconteceu também, tá? Agora, tem os exercises na apostila de vocês, tá? Aulas 11 e 12, foi isso que eu expliquei para vocês, tá? Os modal verbs que vão aparecer depois no texto que nós iremos ver da Unesp in the next English class, na próxima aula de inglês. Vocês irão fazer na página 90, on the page 90, o exercício 2, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então façam os exercícios da página 90, exercício 2, desde a primeira frase até a sétima frase, tá? Que são exercícios relativos a essa parte aí de gramática. Aí, na próxima aula, a gente vai ver, então, um texto científico, né? Também um texto aí histórico, tá? That's it. Bom, eu vou pôr no grupo de vocês o mesmo horário de sempre, a gente vai se encontrar aí para uma interação by Google Meet. Então, vocês podem estar pelo Google Meet com o seu livro texto, com a sua apostila lá na página 90. De repente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer, mostrar-lhes outros exemplos pela live aí que nós iremos fazer. Ok, guys? That's it. A good job for you. Let's do these exercises and to send me, envie para mim. Bye bye, students.